Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? E de novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto por um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos o nosso
quinto domingo da Quaresma. É o último domingo antes da Semana Santa. Na próxima semana, no próximo domingo, nós já teremos o Domingo de Ramos, o início da Semana Santa, aquela semana tão importante que a gente não deve perder nem um dia da celebração. Se somos verdadeiramente fiéis católicos, nós participaremos de todos os dias da Semana Santa, de Domingo de Ramos a Domingo de Páscoa. Vale lembrar que Semana Santa não é semana para católico viajar. Quem viaja na Semana Santa, achando que Semana Santa é semana de turismo, não entendeu o que é o catolicismo. Se você é um católico autêntico, você evita viajar nesta semana, porque você tem um compromisso com a sua igreja, com a sua religião, com a sua fé. E se porventura viajar, lá onde você for, tem igreja, participe de todas as celebrações que ali houver. Porque esta semana é o ápice da nossa doutrina, da nossa fé, tudo converge para a Semana Santa, para o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. Todo o calendário litúrgico, ele se dirige para esse ponto alto que é o Tríduo Pascal. Nós estamos então chegando a esse momento. Tivemos aí 40 dias para a nossa conversão. E a liturgia desses 40 dias da Quaresma nos direcionou para uma profunda avaliação da nossa vida, para eliminar de nós todas as formas de pecado, de erro, de coisas que nos distanciam de Deus, para nos colocarmos mais perto dele. E durante esses últimos domingos, a liturgia tem destacado símbolos batismais. E hoje que nós temos o batismo, quero lembrar a pais e padrinhos, e a todos nós que um dia fomos batizados, que pelo batismo nós renascemos para uma vida nova. Guardem bem essa frase. O batismo nos faz renascer para uma vida nova, nos lava do pecado original e nos renascemos para esta vida em Cristo. Por isso é um compromisso muito sério. E por isso os 3 últimos domingos da Quaresma destacam símbolos batismais. Vou recordar rapidamente alguns deles. 3º domingo da Quaresma, a liturgia destacou para nós o símbolo da água. Daqui a pouquinho as crianças vão se aproximar com seus pais e padrinhos lá da pia batismal para serem lavados dos seus pecados originais. Naquele 3º domingo, a liturgia nos conduzia junto com Jesus à beira do poço de Jacó, no encontro com a samaritana. O encontro com a samaritana significava o encontro de todos nós pecadores com a fonte de água viva que é Jesus. Ali, bebendo daquela água viva, nós nunca mais teríamos sede. No 4º domingo, a liturgia destacou o símbolo da luz. Hoje nós temos ali do lado da pia batismal o círio pascal, símbolo do Cristo ressuscitado. Daqui a pouco os padrinhos vão acender as velas naquela vela maior, o círio, lembrando que eles precisam ser luz, ser exemplo na vida das crianças, dos seus afilhados. Naquele 4º domingo, ou seja, domingo passado, Jesus se apresentava para nós como essa luz, concedendo luz ao cego de nascença, aos olhos do cego de nascença. Ele abriu os olhos do cego e com aquele gesto, ele abria os olhos de todos nós, alienados pelo pecado.
e nos trazia de volta a Ele. O símbolo da luz é, portanto, o símbolo de Cristo, o símbolo do batismo, e ele está presente na liturgia batismal da Quaresma. E hoje, no último domingo antes da Semana Santa, ele se apresenta para nós como a ressurreição e a vida. E quem nele crê, mesmo que morra, viverá para sempre. Jesus se apresenta para nós neste domingo por meio da ressurreição de Lázaro, por meio da ressurreição do povo no exílio da Babilônia na primeira leitura, e pelo Espírito que nos é concedido de Deus a nós na segunda leitura, ele nos dá uma prévia da ressurreição que celebraremos na noite da vigília pascal. E assim então nós entramos na dinâmica deste quarto domingo. Primeira leitura, um trecho de um texto muito maior do livro do profeta Ezequiel. Este livro traz uma passagem que vem antes dessa, mostrando o povo hebreu, o povo judeu, exilado na Babilônia. Exílio é uma situação de morte, é uma situação de escravidão, é não vida. Alguém que vive numa situação análoga à escravidão é uma pessoa que tem a sua vida minada, está numa condição de morte. Por isso, esse ato é abominável. O povo hebreu estava exilado na Babilônia, estava como escravo. E aí Deus então suscita o profeta Ezequiel para ir lá no meio daquelas pessoas que estavam como ossos ressequidos, sem vida, sem esperança, sem nenhuma perspectiva, para anunciar a vida, a esperança, a volta para casa, a volta para a sua terra. Vejam a beleza desse texto, cheio de linguagem simbólica. Deus fala para o profeta Ezequiel anunciar que ele vai abrir as suas sepulturas, vai tirá-los delas e vai conduzi-los para a terra de Israel. E quando ele abrir essas sepulturas e fazer esse povo sair delas, eles vão saber quem é Deus. Quando Deus nos tira das nossas situações de morte, conduzida pelo pecado, nós reconhecemos quem é Deus. Aqui está a beleza, por exemplo, do sacramento da reconciliação, da confissão. Quando nós experimentamos o perdão de Deus, sentimos dentro de nós uma leveza tão grande, que é como se nós tivéssemos renascidos, porque estávamos mortos pelo pecado, e Deus concedeu-nos vida através do seu perdão, da sua misericórdia. Por isso, neste tempo, é tempo de fazer uma boa confissão. E se você que ainda não confessou para a Páscoa, dia 28, nós teremos aqui, às 18 horas, a partir das 18 horas, o mutirão de confissão para a Páscoa. Não perca essa oportunidade. A confissão é um momento importante de lavar dos nossos pecados, como foi o povo de Israel, que naquele momento recebeu o Espírito de Deus, e os seus ossos ressequidos começaram a cobrir de nervos, de carne, a se reerguer. Essa é a imagem que Ezequiel traz nesta leitura, cujo trecho curto nós ouvimos hoje. É Deus concedendo vida. A ressurreição começa aqui, já
agora experimentamos quando nós conhecemos esse Deus misericórdia na nossa vida. Mas para isso, nós precisamos deixar que o Espírito de Deus habite em nós. É o que diz a segunda leitura da carta aos Romanos. Nesta segunda leitura, Paulo destaca a comunidade dos romanos que, se o Espírito de Deus mora em nós, por mais que sejam difíceis as situações que enfrentamos, nós conseguimos nos reerguer. Agora, se nós vivemos segundo a carne, segundo as coisas do mundo, se a gente não dá importância às coisas de Deus, se a gente só busca Deus quando a gente precisa, nós vamos sentir Deus muito longe de nós. Porque tem aqueles que só vêm à igreja quando está precisando de alguma coisa. Como se a igreja fosse um supermercado. Faltou alguma coisa em casa, eu vou lá buscar. Estando abastecido, eu não preciso ir mais. Igreja não é supermercado, que a gente vai de vez em quando. Tem gente que vai mais ao supermercado do que à igreja. Pais e padrinhos, vocês que estão aqui hoje, gostaríamos muito de vê-los sempre aqui, não só hoje, no dia do batizado, porque se assim o fizeres, vocês estão dando um mau exemplo para os seus filhos e afilhados. Pais e padrinhos que só vão à igreja no dia do batizado, no dia de casamento ou na missa de sétimo dia, não pode dizer que é católico. Não dá exemplo para a criança e não pode exigir que ela seja católica. Eu sei que vocês ouviram isso na preparação de pais e padrinhos, mas não custa nada relembrar. Hoje vocês assumem um compromisso com essa criança. Ela não sabe o que está recebendo, mas vocês, supomos que vocês sabem. E por saberem, vocês têm uma responsabilidade de educá-la na fé católica. Se vocês querem que elas sejam batizadas, é sinal que vocês querem que elas sejam também praticantes da religião da qual ela foi batizada. Porque assim não for, ela ficará vulnerável a qualquer outra religião. Ela vai ser daquele tipo de católico que um dia vai numa religião, no outro dia vai noutra, no outro dia noutra, e não se firme em nenhuma. E fica vulnerável a qualquer cilada do inimigo. Cuide dessas crianças, eduque-as na fé católica, seja exemplo para elas, rezem em casa com elas, venha à missa com elas, mesmo sendo pequenas. A criança chora na igreja, não tem problema, o choro é parte da vida da criança, todo mundo sabe disso. Mesmo que a criança chore na igreja, mesmo que ela corra para todo lado, não tem problema, é criança sendo criança. E você dando o seu exemplo de estar ali, mesmo que você tenha uma criança hiperativa, mas você está firme ali na igreja, educando-a na fé cristã pelo seu exemplo. É nesse sentido que nós vivemos segundo o Espírito, como fala Paulo na carta aos Romanos, na segunda leitura. E o evangelho de hoje, que é o evangelho da ressurreição de Lázaro, vamos entender esse evangelho não ao pé da letra, porque São João não permite essa interpretação. São João é um dos evangelistas mais teológicos, mais que Marcos, mais que Mateus e mais que Lucas. A teologia de João é carregada de simbolismo, de uma teologia profunda. Por trás de uma palavra, por trás de uma expressão, se desdobram infinitos conhecimentos teológicos, que não dá para a gente esgotar aqui, obviamente, mas é bom fazer uma interpretação. E eu quero interpretar aqui a ressurreição de Lázaro no sentido dessa vida resgatada do pecado. Por isso que o texto está hoje às vésperas da Semana Santa para nossa reflexão. Neste evangelho aparecem 4 personagens que cabe uma breve reflexão.
Marta, Maria, Lázaro e o povo judeu. Nós trazemos dentro de nós um pouquinho de cada um deles. Esses 4 personagens representam 4 tipos de cristãos, de católicos. Veja em qual deles você se enquadra mais. O primeiro deles, a figura de Marta. Marta, Maria e Lázaro eram muito amigos de Jesus. Vocês lembram de uma outra passagem em que Jesus vai visitá-los e que Maria senta aos pés de Jesus para escutá-lo, e Marta fica muito preocupada com os afazeres. E naquele evangelho, ele vai dizer para Marta que ela anda muito preocupada, muito estressada com as coisas do dia a dia, e que Maria escolheu a melhor parte, que era ouvi-lo. Hoje, a figura de destaque nesse evangelho é Marta. Marta é aquela que crê. Marta representa aqueles que professam a fé. Marta representa aqueles que, mesmo diante de tragédias na sua vida, de perdas memoráveis, como a perda de um irmão, acredita, não perde a fé, vai ao encontro de Jesus, sabe que se Jesus estiver na sua vida, ela tem forças para enfrentar todas as dificuldades, todas as dores. Crer em Cristo não significa que nós estaremos isentos de dores, de sofrimento, mas significa que nós teremos a força adequada para enfrentá-las e superá-las. E Marta representa tudo isso. Ela faz uma bela profissão de fé. E Maria? Neste evangelho, Maria fica sentada em casa. Aqui nós lembramos que essa faceta de Maria representa em nós, às vezes que nós preferimos ficar sentado em casa e não vir à missa, às vezes que sempre achamos uma desculpa, eu não vou à igreja hoje porque eu tenho este compromisso. A gente coloca uma lista de prioridades na nossa vida e lá, no último, se sobrar tempo, nós reservamos para Deus. E depois queremos que Deus nos atenda prontamente na hora que nós pedimos. Deixamos Deus em último lugar na nossa vida e na hora de recorrer a Ele, queremos que Ele atenda-nos em primeiro lugar. E se assim Ele não fizer, porque Deus tem o tempo dele, nós já brigamos com Deus. Não disse, Deus não atende. Maria então fica sentada em casa e ela representa um pouquinho de nós quando assim procedemos. E Lázaro? Lázaro representa aqueles que estão alienados na sua fé. Lázaro está todo amarrado, do pé à cabeça. Quando Jesus o chama na porta do túmulo e ele vem ao seu encontro, ele vem de pés, mãos, olhos vedados, totalmente enfaixado com as vestes mortuárias. Quantos de nós estamos enrolados com as vestes mortuárias da nossa alienação? Ficamos presos à nossa bolha, ao nosso mundinho pequeno, restrito, muitas vezes medíocre, e não enxergamos um palmo além do nosso nariz. Quando assim procedemos, nós somos esse Lázaro totalmente alienado das coisas de Deus. E o pecado nos aliena. Por isso, Quaresma é tempo de revisão de vida. E o povo judeu, o que representa? Representa aqueles que vão com os outros. Aqueles que agem conforme age a maioria. Aqueles que pensam conforme pensam a maioria,
aqueles que agem como gado, como manada, que vai porque vê todo mundo indo. A casa de Marta e Maria ficou repleta de gente, chorando a morte, não vislumbrando a ressurreição, e ainda ousando criticar Jesus. Esse que abriu os olhos do cego, não poderia ter feito com que Lázaro não morresse? Quantos de nós, além de alienados, além de pensar com a cabeça dos outros, enxergar com os olhos dos outros, andar com a perna dos outros, nós achamos no direito de julgar até Deus? Há muito católico que assim procede, católico que pouco vem à igreja, ou que às vezes vem bastante à igreja, mas que são de uma língua ferina, que estão prontos a falar mal até de Jesus Cristo. Temos que pensar nossa postura, e hoje com esse evangelho olhar, em qual desses personagens nós nos enquadramos mais? Qual que nós trazemos mais dentro de nós? Bom seria se destacasse em nós a figura de Marta, de quem professa a fé, de quem é perseverante, de quem testemunha a sua fé, de quem é fiel a Cristo e mostra isso com os seus atos. É o que nos mostram hoje as leituras deste quinto domingo, às vésperas da Semana Santa. Ficou clara a mensagem para vocês? Dá para voltar para casa um pouquinho melhor a partir disso que vocês ouviram das leituras?